Meu povo, boa noite para vocês, hein? Bastante agasalhado mesmo aqui em Barcelona. Sensação térmica de 4 graus, 6 de temperatura na hora que eu tô gravando esse vídeo. Acabou o ano pro Barcelona, acabou o ano pro Atlético de Madrid, acaba bem mais feliz pro Atlético do que pro Barcelona, né? Uma vitória que só o futebol basicamente pode proporcionar. Vou até tirar o celular aqui porque eu vou mostrar algumas estatísticas para vocês. Basicamente só o futebol pode proporcionar que o desempenho seja tão diferente do resultado das duas equipes dentro de campo. É um muito bom jogo do Barcelona, é um muito mau jogo do Atlético de Madrid e que termina com a vitória do Atlético de Madrid. E não é só por sensações de que parece que o Barça jogou melhor, de que o Barcelona teve mais a bola e tal, porque claramente a opção do Atlético de Madrid era não ter a bola, contra-atacar o Barcelona. A questão é que entre não ter a bola e que o seu adversário vá atacar mais e que você vá contra-atacar, o número de vezes que você permite que o seu adversário ataque, o número de vezes que o Atlético de Madrid permitiu que o Barcelona atacasse, que chegasse com perigo, e o número de vezes que o Atlético conseguiu dar uma resposta ao Barcelona é muito desproporcional. Para que a tática do Atlético de Madrid, como desempenho, não como resultado, tivesse funcionado, o Barcelona deveria ter criado muito menos possibilidades de gols, e ele, Atlético de Madrid, deveria ter criado muito mais possibilidades de gols. Pelo que o jogo se desenhou, tirando a efetividade das áreas e dos times na frente dos goleiros, pelo que o jogo se desenhou, o normal é que na maioria de jogos assim, o time que, ou o Barcelona, o time que representar o Barcelona, o time que estivesse deste lado de quem estava atacando, iria ganhar. Olha para vocês verem os números da partida. Posse de bola para mim nem é muito critério, porque quando um time quer ter a bola, o outro não quer ter, que um time tenha mais, outro tenha menos, simplesmente está todo mundo jogando o seu jogo, né? O Barcelona teve mais posse de bola 63 a 37, finalizações foram 19-5, grandes oportunidades criadas 7-2, gols esperados 2,54 do Barcelona, 0,63 do Atlético de Madrid. Se você fizer 0,63 vezes 4, ia chegar no número do Barcelona, ou seja, o Barcelona teve 4 vezes mais gols esperados do que o Atlético de Madrid. 11 escanteios a 3, foi um jogo com poucas faltas, 11 do lado do Barcelona, 8 do lado do Atlético de Madrid. Me chama a atenção também número de passes dentro da área, 41 toques do Barcelona dentro da área do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid só tocou na bola 6 vezes dentro da grande área do Barcelona. No primeiro tempo teve o gol do Pedri, o Atlético de Madrid não criou nada no primeiro tempo, deu um toque na bola na área do Barcelona no primeiro tempo. Teve o gol do Pedri, ainda teve uma chegada do Rafinha que não conseguiu alcançar uma cabeçada, teve mais jogadas de dentro da área do Barcelona que não conseguiu finalizar, não conseguiu com muita precisão. No segundo tempo, uma do Rafinha num ótimo lançamento do Pedri, para mim foi melhor em campo o Pedri, que ele toca por cobertura e a bola bate no travessão, uma do Rafinha cara a cara, uma do Pedri cara a cara, uma do Firmino cara a cara, uma do Lewandowski sem goleiro, que o Ferran estava no limite do impedimento, não foi marcado impedimento, mas se fosse preciso ali, o semiautomático do VAR ia determinar que o Lewandowski sem goleiro não consegue acertar a bola e acaba furando. Isso só de oportunidades claras, o Atlético de Madrid teve uma saída do Marc Casadó, que o Pablo Barros finalizou e o Iñaki Peña defendeu. Foram muitas e muitas chances cara a cara do Barcelona e que não foram finalizadas com sucesso por um muito bom jogo do Oblak e também alguma coisa de falta de confiança, falta de precisão, mau dia na hora de finalizar, não na hora de criar, dos jogadores do Barcelona. Por exemplo, o Rafinha criou muito bem, gerou muito perigo, pressionou muito bem, mas nas finalizações uma deu azar que foi na trave e outra o Oblak pegou os dois cara a cara dele. O Pedri, que foi muito bem, que fez o gol, que deu muitos passes para gol, organizou muito bem o time no meio campo, também perdeu um cara a cara. O Firmino, que não jogou bem, o Lewandowski, que não jogou bem, perderam as suas. Então é um dia que, se a gente for ver, num jogo de tênis, se colocar cada um de um lado da rede e fosse um jogo de 3 sets, seria 3 sets a 0. Se fosse vôlei, seria 3 sets a 0. Se fosse basquete, ia ganhar por 20, 30 pontos. Se fosse qualquer outro esporte, quem tivesse o desempenho que o Barcelona teve, quem tivesse o desempenho que o Atlético de Madrid teve, sempre um time ia ganhar. Só que futebol tem dessas coisas e o Atlético de Madrid ganhou. Para o Atlético de Madrid, é claro que o planejamento do jogo era esse, de se fechar atrás, de não permitir muito para o Barcelona, mas permitiu, e que na frente pudesse rentabilizar o máximo que conseguisse. E conseguiu. Basicamente, o Atlético de Madrid chegou 3 vezes e fez 2 gols. O gol do Rodrigo de Paul, o gol do Sorloth no segundo tempo e a bola perdida pelo Pablo Barros. Isso é sobre o jogo. Sobre um pouco mais de macro desses dois times, terceira derrota consecutiva do Barcelona em casa,
A do Atlético de Madrid é quase normal, são dois times da mesma força, pode acontecer, um mau dia do bom goleiro do Atlético de Madrid, do Atlético ser muito bem na frente, nas poucas que tiver, tudo bem. Agora as derrotas para Leganés, que foi um jogo muito parecido daqui, contra o Leganés até acho que o Barcelona estava bem menos inspirado, mas também teve chances claras. E a do Las Palmas é mais difícil de entender. O Barcelona que deixou ponto contra o Betis nos acréscimos do segundo tempo, que deixou ponto no Celta estando vencendo por 2-0 até os 40 do segundo tempo, então é uma sequência de uma vitória do Barça nas últimas 7 rodadas do Campeonato Espanhol, com muitos tropeços difíceis de aceitar. Que o Celta tinha empate ganhando de 2-0, que você tome o gol que você tome os dois gols, que você tome o gol do Betis aos 49 da segunda etapa. Que o Atlético de Madrid vem aqui, ok, mas que o Las Palmas e o Leganés também façam isso, não. Então dessa sequência de 7 jogos com uma vitória de 6 tropeços, tem aí pelo menos uns 3 ou 4 tropeços que são inaceitáveis, que não pode toda hora a moeda cair coroa e nunca cair cara. Mas que também tem isso, tá? Eu acho que também mostra como as sensações do Barcelona não são ruins, apesar de tantos resultados ruins. No final das contas é um campeonato de resultados, não é um campeonato de sensações, então é preciso pontuar, porque o Atlético de Madrid já tirou 10 pontos de desvantagem que tinha sobre o Barça, colocou 3 e com um jogo a menos, então o campeonato é de pontuação, mas que se continuar jogando assim com alguns ajustes, por exemplo, o segundo gol do Atlético de Madrid não pode acontecer. O Inigo Martínez vai fazer uma excursão na área do Atlético de Madrid no último lance do jogo. O Rafinha se precipita num passe, acaba saindo no contra-ataque, o Atlético de Madrid mata. O corte do Marc Casador não pode ser para frente da área como foi no primeiro gol. E o time não pode perder tantos gols como perdeu. Então, alguns ajustes tem que fazer. Mas o grosso do jogo, que é aqueles 70 metros de campo entre uma área e outra, eu ainda acho que o time está fazendo bem. Então, ainda tem coisa boa, mas essa parada acho que vem muito bem ao Barcelona para dar uma respirada e sair um pouco dessa dinâmica tão ruim. Acho que uma parada vai muito bem ao Barça. Tem menos pontos do que tinha no campeonato passado, nessa altura do campeonato, com chave, mas as sensações eu ainda acho que são muito melhores. Quando o Barcelona perde para o Atlético de Madrid, finalizando 19 vezes, 7 chances claras, com o goleiro do Atlético de Madrid fazendo 6 defesas, com um XG de 4 vezes mais do que o do Atlético de Madrid, a sensação que dá bom. Se jogar sempre assim, vai ganhar a maioria das vezes e a maioria dos jogos difíceis, né? Como tinha ganhado os jogos difíceis contra Real Madrid, Bayern, Borussia Dortmund, que o normal vai ser ganhar se jogar assim. E do outro lado, o Atlético de Madrid, eu estava achando que isso aqui era o microfone. Do outro lado, o Atlético de Madrid chega a 12 vitórias consecutivas. Confiança no futebol é tudo. Confiança no futebol é muita coisa. O Atlético de Madrid está muito confiante. Não fez um bom jogo e sempre nos jogos grandes o Atlético de Madrid prefere dar esse passo atrás. Se sente mais confortável, assim, a zona de conforto do Atlético de Madrid, como ele se sente mais confortável para competir e conseguiu competir como deu. Não consigo nem dizer que competiu bem, tá? Porque realmente, assim, o número de chances do Barcelona, o número de chances do Atlético de Madrid, não dá para dizer que o Atlético de Madrid foi super bem competitivo, mas sobreviveu, foi sobrevivendo, foi assim que ganhou do Paris Saint-Germain também, e é assim que o Atlético de Madrid aposta ganhar a maioria dos jogos grandes. Nessa temporada ele consegue vitória sobre Barcelona e PSG nos acréscimos e empate com o Real Madrid nos acréscimos do segundo tempo também. E aqui tem algo que eu acho que é importante, que aí sim não é coincidência e não é disso, né? Que, se jogar sempre assim, o Atlético de Madrid vai perder. Dos gols feitos do Atlético de Madrid em La Liga, são 33 gols. 11 são de jogadores que vieram do banco de reservas. O Atlético de Madrid tem mais banco do que Barcelona e do que Real Madrid. O Atlético de Madrid tem muito banco de reservas. Hoje estavam aqui todos os jogadores do plantel. Não tem nenhum jogador machucado no Atlético de Madrid. O Jiménez ainda saiu machucado durante o jogo, mas vieram para cá todos. Então é um elenco fisicamente muito bom, tecnicamente muito bom, taticamente muito variado também. O time está jogando no 4-4-2, que tinha o Gallagher, por exemplo, pela esquerda, mas que poderia ter o Lino, que muda bastante a característica de esticar a bola pelo lado, que tem dois atacantes como Griezmann e Julián Álvares, mas quando entra o Sorloth, que é um pivôzão, você muda a característica também. Poderia ter entrado o Correia no segundo tempo, que também é um jogador de velocidade, de movimentação. O Koke, que é de segurar mais o jogo, de ter mais posse de bola, entrou só no segundo tempo. O Marcos Llorente foi jogar na segunda linha, porque joga como lateral, mas é um meia de origem, enfim. É um time muito versátil taticamente, muito bom tecnicamente e que está com a confiança em alta. Então, é um super time, sim, é um time realmente muito bom, o Atlético de Madrid, para ser levado a sério em todas as competições, para brigar por título de La Liga e na Liga dos Campeões, para ser um time muito forte para se enfrentar em mata-mata. Eu acho que de vez em quando precisa dar um passo à frente mesmo, que jogando como jogou contra o Barça, é normal que não vença a maioria dos jogos, e se jogasse uns jogos duros de mata-mata, ele volta e tal, é mais normal de que um jogo desse seja liquidado pelo adversário do que saia vivo, mas conseguiu sair não só vivo, como ainda deu uma paulada grande
na cabeça do Barcelona com essa vitória por 2-1, porque abre 3 pontos, o confronto direto é o primeiro critério de desempate aqui na Espanha. Então, se o Atlético de Madrid não perder para o Barça em Madrid e eles terminarem empatados em número de pontos, o Atlético vai se sair melhor. Sobre atuações individuais do Atlético de Madrid, eu gostei muito do Oblak, as defesas muito difíceis que fez no primeiro, especialmente no segundo tempo. Gostei do jogo do Lenglet, foi bem o Lenglet na zaga do Atlético de Madrid. O Rodrigo de Paul está se mostrando um jogador na parte final do campo cada vez mais perigoso, não tinha essa faceta muito clara no Atlético de Madrid, hoje fez gol, participou também do lance do 2-1. Jogadores que entram no banco de reservas, como o Sorloth, que às vezes entram bem e alguns deles para decidir. Hoje o Sorloth entrou para decidir. Para mim, os destaques do Atlético de Madrid. Julián Álvares, Griezmann, Conor Gallagher, jogadores que começaram o jogo, Gil Simeone, achei que não foram bem. Não conseguiram nem atacar o Barcelona com perigo quando tinham a bola e nem pressionar e provocar erros da defesa do Barcelona. Do lado do Barça, gostei do jogo do Condé e do Alejandro Balde e do Inigo Martínez tirando a última jogada da partida, também gostei. Paulo Barcinda acho que é um zagueiro que falta contundência, falta ser mais zagueiro e menos construtor para ele, de vez em quando dar mais chutão, de vez em quando nos confrontos físicos e tal. O Cazador para mim fez um bom primeiro tempo e no segundo tempo fisicamente caiu, a substituição dele acho que melhorou o Barcelona. O Pedro melhor em campo, pelo gol, pelas jogadas, pelas enfiadas de bola, pelo ritmo que deu ao time. Também gostei do Rafinha, finalizando, teve azar num lance, no outro parou no Oblak, mas o que ele deu de ritmo, que deu de chance para a equipe foi muito bem. Muito mal o Lewandowski, mais uma vez, nas últimas semanas está mal o Lewandowski, o time sente muito isso, porque é um time feito para o Lewandowski finalizar as jogadas, tanto que já tem 23 gols essa temporada, mas o nível que ele mostrou contra Las Palmas, Leganés, Atlético de Madrid, e outros jogos contra Borussia Dortmund também, ainda menos contra o Dortmund, saiu o time, o Ferran fez 2 gols, mas nem estava tão mal assim o Leva. Mas em muitos jogos, o Lewandowski já tem ido mal nas últimas semanas, não sei se a temporada vai pegando e fisicamente ele não está conseguindo acompanhar, mas não esteve bem nas últimas semanas e o time sentiu isso. Não esteve bem o Firmino, não entrou bem o Dani Olmo, regular o Gavi, acho que quando saiu o Gavi o time piorou, porque perdeu pressão na frente, o Dani Olmo não melhorou o time na criação, e o Ferran Torres não mudou nada em relação ao Firmino, nenhum dos dois jogou bem. Mas na média acho que bom jogo dos laterais, de um dos zagueiros, do Pedro e do Rafinha, enfim, acho que muitos jogadores do Barcelona jogaram bem. É uma derrota que eu acho que não é justa, o Barcelona merecia mais que o Atlético de Madrid, mas já não existe mais margem para o Barcelona correr atrás simplesmente do desempenho, né? O resultado também tem que acompanhar. Assim, o Atlético de Madrid já tirou 10 pontos e já abriu 3 em relação ao Barça. Não é um campeonato de desempenho, é um campeonato de pontos. Tá de muito parabéns ao Atlético de Madrid, pela forma com que começou a temporada e como está virando a temporada, como a temporada do Atlético de Madrid está virando, e o Barcelona tem que ligar um sinalzinho amarelo pelos resultados. O desempenho ainda acho que a maioria das vezes tem sido bom, mas sempre tem caído coroa e nunca tem caído cara para o lado do Barcelona. É isso que eu acho, meu povo, dessa vitória do Atlético de Madrid aqui, 2-1, o Barça pode terminar o ano em terceiro, porque o Real Madrid joga nesse domingo, se ganhar do Sevilla passa o Barça também, e também com um jogo a menos.